Boa tarde a todos, obrigado pela introdução, obrigado por participarem do nosso call trimestral de resultados do XP Industrial. Como de praxe, a gente começa o call com uma carta do gestor, onde a gente traz alguns destaques macroeconômicos no início e, na sequência, a gente fala um pouquinho sobre o fundo. O segundo trimestre, como já imaginado, foi um trimestre de bastante volatilidade, assim como o primeiro e assim como tem sido o terceiro também. A inflação continuou trazendo surpresas negativas ao longo do segundo trimestre, motivo pelo qual o Copom seguiu aumentando a taxa básica de juros do país, atingindo o patamar de 13,75% ao ano. A boa notícia é que agora no terceiro trimestre a inflação começa a nos dar um fôlego, aparentemente a gente chegou no final do ciclo de aperto monetário, de modo que a gente passa a ter uma perspectiva de queda de juros no curto e médio prazo, que naturalmente favorece o mercado imobiliário como um todo. Por outro lado, a gente teve uma surpresa positiva no segundo TRI, com a reestimativa do crescimento de PIB para 2022, atingindo o patamar de 2%, ante uma previsão de 0,7% anteriormente. Terceiro TRI ainda com bastante volatilidade, a gente segue muito atento a algumas questões macroeconômicas, dentre elas a questão da possível recessão no mundo, né, decorrente do ciclo de aperto monetário, que inclusive os países desenvolvidos têm tido que fazer por conta da inflação, inclusive Estados Unidos. A questão da guerra na Ucrânia, da Ucrânia, que aparentemente ainda está longe de um final, e principalmente a corrida presidencial aqui no país, que naturalmente está trazendo bastante volatilidade. A gente viu o início das campanhas oficiais aí nas últimas semanas e já deu para perceber que daqui até o mês de outubro, quando acontece a eleição, a gente vai ter muitas idas e vindas. Do ponto de vista do fundo, a gente declarou no segundo TRI um total de R$ 1,83 por cota, o equivalente a um dividend yield de 10% em relação ao fechamento de junho. Em termos de perspectivas, a gente fechou o trimestre com quase 295 mil metros quadrados de ABL, divididos em 7 condomínios, 29 locatários, 12 segmentos e 8 países, o que é uma boa notícia em termos de diversificação. Por outro lado, o fato da gente ter muitos inquilinos em módulos pequenos e normalmente com contratos típicos, a gente vai ver ao longo da apresentação como é que o portfólio está dividido entre contratos típicos e atípicos. A gente teve uma barreira de saída menor durante a pandemia, motivo pelo qual a gente perdeu alguns inquilinos durante a pandemia, fazendo com que a gente tenha que correr atrás agora dessa vacância que está num patamar, na nossa visão, bastante incômodo e, obviamente, longe do que a gente considera ser saudável. A vacância finalizou o trimestre com 16,9%, a gente já fez uma nova alocação agora no terceiro TRI, que diminuiu um pouquinho mais, mas ainda tem sido um trimestre de baixa atividade comercial. A gente vai mostrar no slide seguinte a quantidade de negociações que a gente teve nos últimos meses, mas ainda com uma conversão aquém daquela que a gente gostaria. Por fim, as obras dos edifícios B e C em Extrema, que já estão em fase final, têm previsão para serem concluídas agora, entre o final do terceiro TRI e o início do quarto TRI, o que vai adicionar aproximadamente 15 mil metros quadrados de ABL ao fundo, chegando a um patamar de 310 mil metros quadrados de ABL, um fundo com uma diversificação já bastante representativa, e com a inauguração desses ativos que estarão 100% locados, já estão 100% locados, a nossa vacância já vai automaticamente diminuir para 16,1%. Claro, ainda uma vacância incômoda, indigesta, que a gente está trabalhando para resolver dia após dia, mas que já chegou a quase 18%, então a gente entende que o pior já passou e que agora a gente está num trend de recuperação e, naturalmente, de locação das áreas vagas. Pode passar, por favor. No slide seguinte, a gente traz exatamente aqui o funil comercial. A gente tem mais de 230 corretores cadastrados no banco de dados, fizemos mais de 121 mil metros quadrados de prospecção em área, nas áreas vagas que a gente tem, e hoje a gente tem um pouquinho mais de 3.600, um pouquinho mais de 3.500 metros quadrados em negociação, seja com média, seja com alta possibilidade de conversão, o que representa aproximadamente 7% da área vaga do fundo. Então, a gente acredita que tudo mais constante,
a gente tem total condições de chegar ao final do ano com uma vacância da ordem de 12% a 13,5%, diferente dos 16% que a gente tem hoje. Seguindo aqui no slide seguinte, a gente traz alguns highlights do trimestre. A nossa ABL própria chegou a 295 mil metros quadrados de ABL, ela está estabilizada nos últimos trimestres. Com a inauguração do ativo de Extrema, como eu já mencionei, a gente vai atingir 310 mil metros quadrados de ABL. Vacância física igual a 16,9%, a vacância financeira igual a 13%, e a gente teve uma inadimplência de 5,9% de um inquilino pontual, mas que a gente já resolveu, já vem pagando nos últimos meses e que a gente tem tido um bom retorno comercial para resolver essa situação. Bom, no slide seguinte, a gente traz uma breve linha do tempo. Como a gente não tem nenhum dado recente, nenhuma transação recente, não tem nenhuma novidade aqui para mostrar tanto nesse quanto no slide seguinte. A novidade que a gente vai ter é justamente a inauguração do ativo de Extrema e, portanto, eu vou passar a palavra para o Lucas Paraviso, que trabalha com a gente no time de gestão, vai dar continuidade à apresentação e, em havendo dúvidas, eu volto para responder aqui no chat ou ao final da apresentação do Lucas. Obrigado. Obrigado, Carrasco. Boa tarde a todos. Agradeço a participação. Dando sequência no cenário macro, a gente traz a estimativa de PIB para 2022, um crescimento de 2% versus 0,7% apresentado no trimestre anterior. Então, aqui o ponto positivo é a revisão. De fato, o mercado estava muito pessimista e a gente tem visto a atividade econômica reaquecer, ainda que lentamente. Então, isso revisou a estimativa e a gente vê ainda uma demanda, de certa forma, reprimida. A gente espera que isso continue impactando positivamente, ao menos no curto prazo. Em relação a 2023, uma previsão bem baixa, de 0,4%, ainda dentro de uma perspectiva negativa de resquício da política macroeconômica, e principalmente a política monetária, desse aperto que a gente, inclusive, vai apresentar na sequência, mas a gente ainda tem uma expectativa que isso possa ser um pouco melhor se a questão da taxa de juros começar a reduzir um pouco mais rapidamente. E falando nela, que é a meta Selic, a gente está no patamar de 13,75%, então essa é hoje a taxa básica de juros de referência. Na última reunião, o Copom ele colocou que o aperto monetário ainda não estava finalizado, justamente porque a pressão inflacionária ainda não tinha cedido tudo que se esperava, mas do nosso lado, conversando com um time de economistas, a gente acredita que já esteja bem no topo para começar uma melhora aí nos próximos meses. Dando sequência, a gente traz a pesquisa industrial mensal. Então, aqui todo o histórico desse indicador, a gente teve uma queda muito grande no início da pandemia. Depois da recuperação, a gente começou a retroagir um pouco no resultado. A indústria ela começou a sofrer bastante com o custo da matéria-prima. Então, isso fez com que o indicador caísse a partir de janeiro de 21. A gente teve também segunda onda, a gente teve uma pandemia bastante persistente. Então, isso segurou esse indicador. Porém, é importante colocar que a gente teve alguns meses seguidos de retomada e no último mês de junho a gente viu uma interrupção de 4 meses seguidos de alta, mas foi uma queda ainda dentro razoavelmente do esperado e a gente vai acompanhar nos próximos meses. Em relação ao índice de confiança empresarial, a análise é que ele hoje está numa perspectiva neutra, ele já teve bastante em queda, principalmente quando o aperto monetário se iniciou durante o ano de 2021, então a gente viu uma queda muito forte. Depois, com uma certa estabilização e uma liberação maior da atividade econômica, ele voltou a crescer e agora está numa perspectiva neutra. A gente acha que tem um pouco de influência também a questão das eleições, acaba segurando essa expectativa dos empresários, principalmente em relação a investimentos, e a gente acha que depois desse período deve destravar um pouco melhor essa questão da confiança. A confiança é muito relacionada à disposição, à predisposição a fazer investimentos na economia, no caso, no crescimento dos negócios. Para a gente aqui é super importante, porque a atividade industrial, principalmente, ela está diretamente relacionada, esse nível de atividade, o nível de investimentos. Dando sequência,
a gente traz a inflação, então, bastante forte aí nos últimos anos. 2022 ainda elevada, com um efeito do descompasso da cadeia de suprimentos, né? E ainda a gente teve uma adição da guerra, que foi algo bastante inesperado, e aí provocou também um crescimento dos preços, já que combustível, por exemplo, é uma base forte e um suprimento de diversos produtos, diversos fatores de produção. Em relação aos bens industriais, combustíveis e alimentos, a gente viu um certo controle ou uma regressão no último mês, principalmente, nos últimos 45 dias. Então, a inflação de 2022 ela começou a responder no sentido de reduzir. A estimativa ainda é alta, mas isso já tem uma certa dose de controle, e aí, a partir de 2023, as expectativas caindo, mas só em 2024, de fato, é que se espera que o nível de inflação, tanto para IPCA quanto IGPM, entre num patamar mais salutar, que para a gente é super importante. Mas já comentando para 2023, esse nível de inflação já melhora bastante a discussão no setor, porque a gente tem toda uma questão aqui das empresas em relação ao custo de produção, custo de locação. Então, quanto mais competitivas elas estiverem na cadeia, mais contratos elas pegam e melhor é a performance dessas empresas. Então, a inflação ela precisa estar necessariamente controlada. Em relação ao CAGED, para fechar, a gente teve um bom desempenho a considerar no pós-pico da pandemia. Esse indicador vem surpreendendo, e isso já fazem meses. O que é muito importante, geração de renda, está muito relacionada à geração de empregos. A gente viu o setor industrial sofrer bastante, teve muitos cortes, mas na economia no geral, a gente teve um bom desempenho aqui da geração de vagas, mas a gente sabe que isso precisa se manter e depende muito de como vai evoluir o cenário macro, o cenário fiscal também do país nos próximos meses. E por fim, falando ainda, a gente teve todos os setores tiveram saldo positivo em junho, então reforçando aí que a gente tem ainda uma cadeia diversificada aqui em relação à geração de vagas. Entrando agora nos detalhes do fundo, no segundo trimestre a gente distribuiu uma média de 61 centavos por cota, um valor ainda não tão descolado dos últimos trimestres. A gente teve aqui, sim, um pouco do efeito da questão da vacância, já muito bem explicada pelo Carrasco, não só neste trimestre, a gente já tem falado nos últimos, pelo fato da questão dos ativos serem modulares, e isso é típico da indústria. A indústria não toma grandes áreas e costuma também trabalhar por contrato. Então, é uma característica aqui do fundo, e isso acabou sendo bastante impactado durante a pandemia e nesse pós-pandemia. Então, isso deixou mais lentos os processos, e a gente, com isso, ainda não conseguiu uma retomada como a gente gostaria do nível de ocupação. Entretanto, todo o time está trabalhando bastante, junto à BBP também, que é uma parceira, mas falando do desempenho do segundo trimestre, a gente teve aí um pouco mais de receita, principalmente ligada à questão do CRI. A gente captou e está fazendo uma alocação no tempo, enquanto a gente teve uma carência relacionada a essa última emissão do CRI, e aí com isso a gente teve conseguiu ainda gerar um pouco mais de resultado em relação ao trimestre anterior. Por fim, em relação à média dos últimos 12 meses, 62 centavos por cota, lembrando aqui que a gente tem também um saldo acumulado, que a gente vai utilizando de forma a manter a distribuição mais equilibrada possível e dentro das datas previstas em regulamento para fechamento de cada semestre. Dando sequência no próximo slide, a gente tem o histórico do fundo. Então, a gente vê aí o comportamento da cota no secundário. Realmente a cota sofreu bastante depois da explosão ali da pandemia. Isso foi, no geral, os fundos imobiliários e toda a renda variável também, bolsa, enfim, com toda a questão dos efeitos econômicos da pandemia. Mas, de fato, a gente tem visto uma dificuldade maior, justamente relacionada a um pouco desse perfil de locação, um perfil mais especulativo e prospectivo, então mais lento também nas respostas, né, em relação à retomada da atividade. A gente vai seguir trabalhando forte, mas é fato que isso impactou
ao menos no valor de tela, e aí se a gente pegar a evolução histórica, a gente tem um retorno de 3,8% contra o IFIX, então abriu bastante esse gap. A gente imagina que trabalhando forte, conseguindo novas locações, a tendência é que esse gap entre o histórico do IFIX e o valor do secundário ele possa começar a fechar. Em relação à cota patrimonial, a gente tem uma estabilidade maior, a gente sempre procura colocar ali perspectivas mais conservadoras e olhando mais o médio e longo prazo. Os avaliadores também independentes têm essa visão, então faz com que a variação seja bem baixa. Dando sequência nos indicadores operacionais, a evolução da vacância, aqui já fechada no arredondamento, então em torno de 17%. O Carrasco colocou, acho que a gente já, no fundo, já sofreu bastante, já chegou nos maiores níveis, e a gente espera que com essa retomada da atividade a gente consiga voltar também a diminuir esse nível de vacância. Em relação às propostas, a gente colocou lá no segundo slide da carta do gestor, a gente tem de fato visto um aumento das discussões justamente relacionado a essa questão da atividade econômica. Em relação à evolução do recebimento de aluguel, uma certa constância, então nada a destacar nos últimos meses. Em relação ao mês de reajuste, a gente tem uma concentração em janeiro e depois uma distribuição no segundo semestre. Em relação à data revisional, pelo fato da maioria dos contratos serem típicos, então a gente tem uma divisão maior aqui, uma possibilidade maior de revisional dos contratos. O que a gente procura fazer é, quando acontece algum questionamento ou alguma negociação, a gente procura aumentar as barreiras de saída. A gente viu isso, um exemplo, a gente até hoje recebe parcelas, por exemplo, da Cooper, que é um locatário super importante, que saiu. Então, o que a gente faz com isso, aumentar as barreiras e, no limite, se algo acontecer, a gente ter aí, pelo menos, uma contrapartida de curto prazo. Em relação ao vencimento dos contratos, uma concentração acima de 2024, os contratos são longos, que é super importante também. Em relação ao índice de reajuste, uma concentração maior no IPCA, mas a gente tem um bom equilíbrio desses dois indicadores, que a gente acha também super interessante, tá? Considerando que eles têm ciclos diferentes, a gente vê, obviamente, pela questão da composição. Em relação ao mercado de capitais, um volume aproximadamente de 1% acima do trimestre anterior, um volume diário, mas ainda um volume diário bastante impactado pela perspectiva do mercado secundário, uma perspectiva ainda conservadora, né, e principalmente pela realidade da indústria. Então, isso acaba refletindo também em menor volume de transação. Obviamente, o fundo também ele tem uma quantidade de investidores que ainda precisa crescer, e crescendo a gente acha que essa liquidez vai aumentar também, mas além disso, acho que o maior impacto aqui, de fato, é a perspectiva ou as expectativas de curto prazo dos investidores. Em relação ao valor de mercado da cota de fechamento, ela fechou em R$ 73,20 no segundo trimestre. No slide seguinte, a gente traz o perfil, é um perfil bastante estável, 20% institucional, 80% pessoa física. Investidores por região, a gente tem investidores praticamente todos os estados no país. Em relação à quantidade de cotistas, a gente viu uma redução, inclusive acontecendo ao longo do tempo, não tão material em termos de percentual, mas isso também é um pouco desse reflexo aí de um maior conservadorismo em relação à carteira, em relação ao setor em si, né? E com isso é mais um indicador de que, de fato, esse setor ele sofreu bastante, e isso é percebido aí em relação ao volume e quantidade de investidores, essa variação nos últimos meses. Sobre o fundo em si, na perspectiva fundamentalista, um fundo bastante diversificado em setor de atuação. A gente tem hoje uma concentração de 21% em comércio varejista, depois automotivo, tecnologia, alimentos, logístico. Isso é importante, é o que a gente consegue materializar em termos de carteira. A gente sempre busca essa exposição diferente, inclusive isso foi super importante para a pandemia. Então, falando aqui
de um perfil de ativo e segmento muito impactado pela pandemia, a gente conseguiu atravessar razoavelmente bem, a gente teve um aumento da vacância, mas a gente ainda conseguiu contornar no nível de renda, então isso foi também bastante relacionado à diversificação dos locatários, além disso, locatários também com certa robustez financeira. Em relação ao portfólio, 91% dos ativos alocados em imóveis, o restante em aplicações financeiras e cotas de FIIs. Em relação a país de origem das empresas locatárias, concentração no Brasil, mas uma diversificação interessante também de multinacional. E, por fim, em relação ao resumo do portfólio, a gente tem essa inadimplência na foto de fechamento do segundo trimestre, mas ela já foi recebida. Em relação à vacância física, 16,9%, já comentada. A vacância financeira, dado que parte dos ativos em construção a gente tem uma questão de prêmio, em 13%. Percentual de contratos atípicos, 9%. E a área já comentada também pelo Carras anteriormente. Aqui a gente tem os detalhes dos imóveis performados, então distribuídos em Atibaia, Jarinu, Jundiaí e também Extrema, né? Extrema Aqualimpa foi um dos últimos ativos, antes da leva relacionada ao CRIA, aos CRIs, né? Que a gente captou para comprar Safira, compramos também o Tucano, mas esse foi o último ativo performado que entrou na carteira. O restante ainda a gente tem ativos em construção. A gente tem também aqui alguns detalhes de pé direito, capacidade do piso, a gente, no geral, perfil bastante relacionado à indústria, então bastante configurado. A gente entende que eles conseguem atender muito bem aí, as demandas que a gente recebe. Em relação aos imóveis em construção, o edifício C, bastante adiantado, inclusive com contratos de locação também sendo trabalhados. Obviamente, a gente tem um closing em relação a esse ativo, mas em relação à locação, a gente tem já questões de prêmio estabelecido para esse caixa que a gente vem alocando ao longo da evolução de obras. Então, um ativo que tem tudo aí para ser fechado já com uma boa ocupação, se não 100%, mas é esse o desenho, está indo muito bem nesse sentido, em procuras. A região de Extrema, ela vem se desenvolvendo bastante e sendo bastante procuradas por uma questão logística e também fiscal, e foi por isso que o fundo aqui houve a decisão da gente também se expor mais em Extrema, não só, e também para diversificar em relação a Jundiaí, Atibaia e Jarinu, onde a gente já tinha um portfólio maior. E obras do edifício B, terminadas agora, também um ativo que já relacionado e com contrato de locação já estabelecido com a própria Aqualimpa ali dentro dos termos da operação com eles. Por fim, obrigações do fundo, a gente traz aqui todos os detalhes dos dois CRIs. A gente tem o código IF, então eles são as securitizadoras, elas deixam sempre à disposição o perfil né, das emissões, PU e também características, mas a gente reforça aqui para poder também manter sempre atualizado o saldo devedor e também as características de juros, a remuneração desses papéis e também questões de carência. Com isso, a gente fecha a apresentação, eu volto para o time de RI para a gente encerrar. Muito obrigado. A apresentação trimestral de resultados do Fundo XP Industrial está encerrada. Lembramos que a apresentação foi gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agradecemos a participação de todos. Uma boa tarde.